Eu vou dar início aqui à apresentação do projeto de Engenharia Integrado de Engenharia. Foi solicitado pelo professor Lúcio. É um sistema de automação para ligação de um motor em estrela triângulo. Foi dado aí a liberdade de escolher um microprocessador, né? No meu caso, eu escolhi o Arduino Uno e fiz a montagem do sistema aqui, vou apresentar para vocês. O protoboard superior, ele traz aqui os LEDs que vão representar os verdes, né? Vão representar K1, K2 e K3, que seria os contatores magnéticos, né? Tem os resistores aqui que diminuem a corrente para não queimar o LED. O LED azul representa o interlock, né? O bloqueio do motor. E o LED vermelho quando houver variação de temperatura e essa temperatura estiver fora do limite, né? Acima do limite. Então ele vai ser desligado o motor e vai acender o LED vermelho e o azul dizendo que o motor está bloqueado. Aqui eu tenho uma chave de interlock, né? A hora que liga essa chave, você não tem mais ação no botão liga e desliga, né? Ele bloqueia o motor completamente. E tem o buzzer aqui para poder fazer a emissão do sinal sonoro. Acima tem os dois resistores também que diminuem a corrente para mandar sinal para as portas para o pino 6 e 7 do Arduino. Na parte inferior, aqui temos o display 16x2. Temos aqui o resistor que está diminuindo a corrente também para alimentação do LED da tela, né, do display. O potenciômetro para regular o brilho do display. E do lado de cá temos aí os dois sensores de temperatura. Um que vai olhar a temperatura do motor e outro que vai olhar a temperatura do mancal. Sendo assim, vamos abrir aqui o código para estar falando um pouco sobre a parte do software. O código foi desenvolvido em linguagem C, né? Usando a biblioteca, né? Aqui, por exemplo, você pode ver que já foi feita a importação de uma biblioteca para configuração do display, né? Tem algumas variáveis geradas e definidas aqui para os pinos de entrada, né? Entrada e saída, né? Aqui embaixo, mais para baixo, tem a definição também de variáveis do tipo inteiro, né? Seria mais para os comandos do K1, K2 e K3, que são saídas de sinais para o acionamento do LED, né? Que representa o contator magnético. Tem a saída para alimentação do LED do bloqueio, né? Quando o motor está em estado de bloqueio. E aí tem uma variável também chamada RA, que somariza o RA, né, que foi solicitado lá para poder contar os segundos entre o acionamento estrela-triângulo. Tem algumas variáveis auxiliares também no modo booleano e outros no FLUT. Aqui temos uma função, né? Aqui foi definida a função de partida do motor. A parte do setup, que são atributos, né, dos pinos do Arduino e o tipo do LCD, que aqui representa o LCD, e aí aqui ele define se os pinos são entrada ou saída de dados. E nesse setup também ele já chama a minha função de apresentação, mais abaixo. Temos aqui uma função de time, né, que conta a temporização, que vai contar o nosso segundo lá para acionamento do triângulo. Tem a função que detecta o bloqueio do motor, quando você clica no botão bloqueio. Tem a função que desliga o motor manual, né, que é quando você aciona o botão desligar. E aqui é a função da apresentação inicial do sistema. Quando a gente liga o Arduino, ele faz essa apresentação. Então ele mostra na tela lá do LCD o Newbie projeto, aí tem o meu nome, o RA,
o tipo de partida que o sistema está monitorando, né? E aí uma mensagem de boas-vindas à simulação. O buzzer ele é ativado 2 vezes, né? Uma vez no final e 2 vezes no início, como está aqui, tá? Ele dá 2 bip no início e 1 bip no final da apresentação. Depois ele não dá mais bip, né? Mantém ele silencioso. Aqui, esse loop aqui é onde tudo acontece, tá? Então esse cara aqui é o que chama tudo. Dentro desse loop aqui, primeiro, né, o sistema fica em loop, ele fica verificando. Se alguém clicou para ligar o motor, se o motor está com o interlock ativado, se alguém clicou para desligar o motor, então aqui ele fica em constante monitoramento, né? Aí para baixo aqui a gente tem as condicionais. Aqui eu tenho uma condicional de bloqueio, aí tem a condicional que libera o motor, caso não tiver bloqueio. Tem a condicional de ligar o motor, a condicional de desligar o motor. Tem o modo standby. Esse modo standby aqui é quando não há nenhuma ação. Então quando você liga, o sistema faz a inicialização. E depois que o sistema está ligado, ele vai ficar na tela mostrando lá o motor desligado e desbloqueado. Então ele está aguardando o seu comando. Se você clicar no botão ligar, o motor vai ser acionado. Aqui tem uma função que mostra o motor bloqueado. Mais para baixo aqui temos uma função do destravamento, né? No caso aqui ele apaga o LED azul se caso estiver aceso, e aqui em cima ele acende o LED azul caso esteja bloqueado, né? E aqui ele mostra também uma mensagem na tela de display dizendo que o motor está bloqueado. Essas variáveis aqui de tensão e de temperatura, ele fica monitorando, né? Enquanto o motor está ligado, ele fica monitorando e passa as informações para cá. Dessa forma, o que o sistema faz? Ele mostra no LCD, né, lá no display, a temperatura do motor e a temperatura do mancal. Então, enquanto o motor estiver ligado, ele vai estar exibindo essa mensagem. Eu estou com X de temperatura do mancal e X do motor. Então, isso pode variar conforme a utilização do equipamento, né? E esse monitoramento é realizado pelo sistema. Aqui nós temos embaixo aqui o monitoramento, se caso houver uma alteração na temperatura do mancal, e aí ele faz uma ação, né? Ele ativa o sinal de falha e desliga o motor. E aqui ele reativa se caso não houver nenhuma falha, né? Ele apaga o LED vermelho e reativa o motor. Essa aqui é a função liga o motor, né? Então, nessa função aqui que está sendo chamado lá no loop, ele dá início aqui à ligação do motor. Então ele liga K1 e K3, né? Partindo em modo estrela, e aí ele conta um tempo conforme a RA. Então aqui nós temos um for que ele pega a RA, né? No meu caso deu 22, e ele começa a rodar isso aqui. E aí ele conta -1 aqui embaixo. Então ele vai ser 22, depois vai 21, 20, 19, e ele vai contando o tempo. A hora que ele chegou a 0 aqui, ele pula esse time e aí ele começa já a fechar o motor em triângulo e finaliza o processo. Tá bom? Aí aqui embaixo nós temos aqui nós temos a última função aqui, que é a função de desligar o motor, que também é chamado lá em cima quando faz o monitoramento dentro do loop. Bom, concluindo aqui a explanação sobre o código, eu vou iniciar aqui a simulação do sistema. Tá? Damos início aqui na simulação, ele dá a mensagem inicial aqui no sistema, que está inicializando o sistema. Mostra o nome da faculdade, meu nome é RA. A partida diz que o sistema está tratando de uma partida estrela-triângulo. E dá boas-vindas aqui e mostra motor desligado, desbloqueado. Aqui, essa parte aqui é aquela que eu falei que ele fica em modo standby. Então o sistema está ligado, porém o motor desligado.
Tá? Então ele está monitorando qual vai ser o seu próximo comando. Então ele fica em stand-by ali olhando se você vai fazer algum comando. Se eu clicar aqui, por exemplo, em motor, o interlock, ele vai mostrar aqui motor bloqueado, né? E aí eu não vou ter nenhuma ação. O meu LED azul fica aceso, mostrando que o motor está bloqueado. E aqui ó, eu não consigo fazer ação nenhuma. Se alguém vir aqui clicar para ligar o motor, não consegue ligar. Aí se eu desligar aqui o interlock, né? O motor volta a mostrar na tela que está desligado e está desbloqueado. Então você pode pegar e fazer o acionamento do motor clicando no botão aqui liga do motor. Ele começou, né? K1 e K3. E aí começou a contar aqui, contabilizar aqui o meu RA. A hora que der 0, ele entra em modo estrela. Aí fechou. Agora está operando normalmente. Fechou em estrela, sinalizou aqui em cima. E aí ele começou a mostrar para mim a temperatura do mancal e do motor, né? A temperatura do motor tá limitado em 60 e a do mancal em 80. Então, do mancal ele vai até 80. Vamos colocar aqui 60, 67. E aqui passou para 96 e o motor desligou. Ele acionou aqui o LED e tanto do bloqueio como da sinalização de falha de temperatura. Vamos voltar aqui na temperatura normal. O motor novamente deu partida, né? Partiu em estrela. E assim que ele terminar a temporização ali do RA, ele vai dar partida em modo triângulo. Fechou o motor, modo normal, operação normal. Né? Aí eu vou pegar aqui e vou aumentar um pouquinho a temperatura do motor, foi para 44. Vou aumentar um pouquinho, foi para 51. Então ele não desligou, porque até 60 ele pode ficar ligado. Aqui chegou a 60, desligou o motor. Aqui já acendeu o LED vermelho e o azul dizendo que o motor ficou bloqueado. E exibe na tela motor bloqueado. Agora vamos voltar ao normal de novo. O motor vai novamente dar partida. E nós vamos desligar ele pelo botão desliga. Está operando normal. Está mostrando aqui a temperatura. E agora vamos desligar ele pelo botão desliga. Pronto, motor desligado. Essa é a apresentação, professor. Um grande abraço.